Olá, povo de Deus, povo da luta, povo da batalha, povo avivado, povo que cai e levanta, povo que busca a restauração, povo que busca a promessa. A paz do Senhor. A paz do Senhor para você de uma outra denominação, a paz do Senhor para você de uma outra religião. Vamos aprender juntos algumas lições sobre Timóteo. 1 Timóteo 6,20 diz: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Vamos à primeira lição? Decida lutar contra as deficiências físicas e enfermidades físicas. Todos nós sabemos que Timóteo sofria com constantes enfermidades estomacais. E por isso, por uma questão medicinal, Paulo lhe aconselha em 1 Timóteo 5,23, dizendo: não bebas somente água, mas mistura com vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. E aqui nós já começamos colocando por terra, aqui nós já começamos quebrando todos os paradigmas daqueles cristãos que afirmam que o cristão não pode ficar enfermo, que o cristão não pode ter uma depressão ou passar por uma depressão. Aqui nós já, de alguma forma, deixamos em mais lençóis essas pessoas que têm essa percepção errada. Deu para você compreender? Tomemos, por exemplo, Timóteo, que tinha não poucas enfermidades, como Paulo disse, mas realmente ele tinha, aqui vamos dizer, frequentes enfermidades. Você viu o que está escrito aqui? Enfermidade. Mas o interessante é que Timóteo, mesmo tendo uma saúde fragilizada, ele não permitiu que isso viesse de alguma forma fazer com que ele desistisse do seu ministério. Ele não permitiu que de alguma forma isso paralisasse ele na terra e ele não cumprisse o teu chamado aqui na terra. É por isso que Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne de Timóteo era fraca, mas o espírito dele, entenda uma coisa, era forte e estava pronto para os embates da vida. E esta enfermidade física que ele tinha não o limitou, não definiu quem ele era aqui na terra. Eu quero dizer para você, foi por isso que Deus declara que por Caleb ter um espírito diferente e ter sido sincero com ele, herdaria a terra prometida. Pode ver isso em Números 14:24. Porém o meu servo Caleb, porque nele houve um outro espírito e perseverou em me seguir. Então entenda uma coisa, as suas deficiências físicas ou a sua enfermidade física, quem sabe você está passando por uma enfermidade física, não definem quem você é. As suas deficiências físicas, quem sabe você tem uma deficiência física ou esteja passando por uma enfermidade física, não querem dizer que Deus não é na sua vida. Quer um exemplo disso? Vamos em 2 Timóteo 4:20. Eu tenho que cuidar o tempo aqui. Nós sabemos que lá está escrito da seguinte forma: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Agora entenda uma coisa, quem escreveu essa carta aqui foi Paulo. Paulo tinha os dons, principalmente o dom de cura. Se você for em Atos 19, versículo 12, fala que até os aventais e os lenços de Paulo curavam, ou seja, o lenço e o avental que ficava no corpo dele, se alguma pessoa tocasse naquilo que tinha tido contato com o corpo dele, ficava curado. Quanto mais se ele impusesse as mãos e orasse. Agora eu pergunto para você, por que Paulo não impôs as mãos sobre Trófimo e estabeleceu e determinou a cura sobre ele? Por que ele deixou Trófimo doente lá em Mileto?
Aqui é a pergunta que não quer se calar para aqueles cristãos que dizem que o cristão não pode ter enfermidade nem ter depressão. Que é um outro exemplo, segundo Reis capítulo 13, versículos do 14 ao 20, narra a história do profeta Eliseu, muito usado por Deus. Morreu de enfermidade. Por que Deus não curou ele? Porque, como eu preguei esses dias aqui, nem todos serão curados, questão de propósito, fé e soberania. Dá para você compreender isso? Então, entenda uma coisa, eu vou te dar aqui um testemunho rápido. Eu me lembro também que um dia, uma mulher, que eu preguei muito para ela, ela foi para o hospital com câncer. E lá eu ouvi um testemunho que nos momentos finais dela, por ela estar acometida por essa doença terrível, ela gemia muito. E do lado dela tinha uma mulher evangélica. Eu não estou aqui para defender minha raça, não. Estou aqui para pregar a verdade. Que dizia assim, ô Jesus, que estava com câncer também, certo? Como ela. E dizia assim, ô Jesus, cadê a tua misericórdia? Cadê o teu amor para comigo? Por que só permitiu isso na minha vida? Ô Jesus, eu não estou conseguindo sentir o teu amor. Ô Jesus, eu não aguento mais. Será que o Senhor realmente tem misericórdia de alguém? Então veja bem, esta mulher católica a qual eu preguei para ela não permitiu que a enfermidade se aparasse na terra. Ela saiu daquela situação, depois se converteu. Mas ela não permitiu que a enfermidade parasse ela, fizesse com que ela desistisse da sua fé, que naquele tempo ela era católica. Amém? Temos que respeitar as religiões. Agora a evangélica, a cristã, que é do nosso time, murmurou contra Deus da enfermidade. Eu sei que é difícil passar por isso. Não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para expor para você realmente analisar. Eu admiro muito o que aconteceu agora e esse testemunho que a Preta Gil deixou. Admiro muito. Você sabe por quê? Ela, no leito de dor, com essa enfermidade terrível, eu admirei a fé dela e a perseverança dela na religião dela. Ela dizia que cria piamente nos orixás, nos seus guias e nos santos católicos. Amém. Nós não podemos querer criticar a religião de ninguém, o Estado é laico, amém. Nós pregamos que João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Nós pregamos. Jesus é o único caminho. Mas tudo bem, se não querem aceitar, a maioria não quer aceitar e vão pela religião, nós estamos pregando a linguagem de Deus, que é a palavra. Mas eu admiro muito Preta Gil, muito corajosa, ela creu até o fim e na enfermidade ela foi firme, ela não permitiu que a enfermidade viesse limitar sua caminhada na terra, o seu prazer de viver. Então que nós venhamos ficar com esta primeira lição. Segunda lição, oh meu Deus, eu tenho que cuidar desse tempo. Inexperiência e imaturidade de Timóteo. Com certeza, a juventude era uma barreira muito forte que dificultava Timóteo de cumprir o seu ministério. Por isso Paulo lhe fortalece lhe escrevendo em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a sua mocidade. Detalhe, naquela época uma pessoa que tinha uma idade mais avançada era muito respeitada, era sinal de autoridade. E a pouca idade de Timóteo o desqualificava, o descaracterizava para o ministério. Então, assim, ele ficava desmotivado. E essa, como que eu vou dizer, essa perseguição, ela acontece muito nos dias de hoje. Eu vou aqui fazer uma conjectura agora. Muitos que chegam na igreja hoje, se convertem, aceitam a Jesus, começam a pregar com muita eloquência, com muita espiritualidade, com muita profundidade, como se já estivesse há muitos anos na igreja, incomodam aqueles cristãos que estão na igreja há muito tempo e não geraram frutos, ficaram estagnados. Isso causa um certo ressentimento nesses cristãos, certo? E esses cristãos podem ser chamados de crentes velhos, porque não evoluíram, não cresceram, não deram frutos
e os seus espíritos envelheceram. E esses que chegam na igreja fazendo a diferença, dando frutos, evoluindo, pregando, tendo uma eloquência muito grande, eles podem ser chamados de velhos crentes, porque eles chegam crescendo, evoluindo, fazendo a diferença, e o espírito deles não envelheceu. Não permita que cristãos religiosos que têm um espírito velho venham te parar, venham fazer com que você se encolha na fé e regride, retroceda. Não permita que só porque você chegou agora na igreja, se converteu agora, está começando a ler a Bíblia agora, está começando a cultuar agora, está começando a deslanchar agora, só porque você começou agora a sua fé, a sua carreira cristã. Então não permita que esses cristãos que têm um espírito velho, religiosos, venham de alguma forma te paralisar. Você tem um espírito novo, então vá em frente e continue. Deus usou Davi, Deus usou Daniel, Deus usou Esther, Deus usou Samuel, eles eram jovens. Deus quer usar você também. Você acha que Davi tinha experiência e maturidade quando ele matou o urso, o leão e o gigante? É claro que não. Mas Deus estava o treinando para que quando isso acontecesse, ele viesse se comportar realmente com firmeza e bravura e encarasse o desafio. Mas depois que ele venceu o urso, o leão e o gigante, eu tenho certeza que ele não disse assim: eu venci porque eu sou experiente, porque eu sou maduro, eu já tinha encarado vários leões, vários ursos e vários gigantes. Não! Você acha que Daniel, ele tinha experiência e maturidade para passar a noite na cova dos leões com os leões? É claro que não! Mas Deus já tinha preparado o teu espírito para que ele tivesse firmeza e confiasse plenamente nele e vencesse o desafio quando o desafio surgisse. Mas quando ele venceu essa aprovação, tenho certeza que ele não disse: eu sou experiente, eu sou maduro, eu já tinha passado várias noites em covas com leões. Não! Da mesma forma, eu quero dizer para você que tem muitos que acham que você é jovem espiritualmente, que você não pode vencer desafios, que você não pode alcançar o sucesso e ter um ministério impactante. Mas eu quero dizer para você, você tem um espírito novo. Vá em frente. Eu termino dizendo para você, Daniel 12:13. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás em paz, e no fim dos dias levantarás para receber a herança. Terceira lição, o tempo. O medo que amedrontava Timóteo. O medo, sem dúvida, era mais uma barreira que impedia Timóteo de ser pleno e completo. Esse mesmo sentimento reinava em Saul. É só conferirmos 1 Samuel 10:22, que diz assim: aonde está o homem que esperamos? Ainda há de vir? E o Senhor responde: está escondido entre as bagagens. Então, não tenha medo de exercer o teu chamado, não tenha medo do público. Quero dizer para você o seguinte: é por isso que Paulo escreveu exortando Timóteo em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito do medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Esse medo que Paulo se refere, que Timóteo tinha, era como que eu vou dizer aqui, era uma timidez que ele possuía, e ele não conseguia confrontar os falsos mestres da época. Esse medo que Paulo se referia era uma timidez que estava impedindo também Timóteo de exercer o teu ministério. Esse medo, que era uma timidez, também, de alguma forma, aplacava um outro personagem bíblico que Paulo chama a atenção. Está lá em Colossenses 4:17. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. O que Paulo estava dizendo para Arquipo? Atenta, ou seja, foca, olha, presta atenção, Arquipo, neste ministério que Deus te deu. Cumpra ele. Comece a exercer ele. Começa a lapidar e moldar ele. Começa a entrar nesse chamado, Arquipo. E o medo também, a insegurança, a timidez estava tentando paralisar Arquipo. Então não permita que o medo, a timidez venham
parar você na terra, veio te paralisar. Muitos cristãos têm sido parados, paralisados na obra do Senhor, pelo medo, pela insegurança. Um exemplo disso é Baraque, Juízes capítulo 4. Se não fosse Débora ser usada por Deus, Baraque ele não conseguiria concluir a sua missão, porque ele estava completamente dominado pelo medo. Se nós formos em Juízes 6, 12 e 14, se não fosse o Senhor também ali, de alguma forma, avivar a Gideão, ele jamais conseguiria cumprir a sua missão, pois ele estava dominado pelo medo. O Senhor fala para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força e livrarás a Israel. Então entenda uma coisa, a ordem é para marchar, diz o Senhor. É para você ir para frente. Quem anda para trás é caranguejo, é Michael Jackson, é curupira. A ordem é para marchar. Em Salmos 3, 6 está escrito: não terei medo de 10 milhares de pessoas que me cercarem. Se você for em Salmos 118, 6 está dizendo: o Senhor está comigo, pelo que não temerei o que me possa fazer o homem. Quarta lição: o vazio da figura paterna fazia com que Timóteo se tornasse vagaroso. Todo ser humano pode ter 3 tipos de vazio dentro de si: vazio de pai, vazio de mãe, vazio de Deus. O vazio de pai pode ser suprido. Se o pai faltar, o tio pode suprir o vazio de pai, o primo pode suprir o vazio de pai, um amigo, um parente pode suprir o vazio de pai. Se a mãe faltar, uma tia pode suprir o vazio de mãe, uma prima pode suprir o vazio de mãe, uma parente, uma amiga pode suprir o vazio de mãe. Mas o vazio de pai não pode ser suprido, a menos que o próprio Deus supra. Por exemplo, a pessoa sente um vazio e não consegue de forma alguma ser preenchida. Vai para a prostituição, vai para o adultério, vai para a fornicação, vai para o homossexualismo, vai para o bissexualismo, vai para as bebidas, vai para as drogas, se acaba. E esse vazio nunca é suprido. Sabe por quê? Só Deus pode suprir esse vazio. Esse vazio só é suprido se você o buscar. Por isso que está escrito em Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Invocai enquanto se pode achar. Então, este vazio não pode ser suprido. E tudo indica que havia um vazio de pai na vida de Timóteo. Nós podemos nos basear nisso quando lemos 2 Timóteo 1,5, que diz: recordo-me da fé não fingida que habitava primeiramente na sua avó Lóide e depois na sua mãe Eunice. Perceba que o texto não faz menção do pai de Timóteo como um exemplo espiritual. Será que o pai de Timóteo era falecido? Será que o pai de Timóteo, que era grego, ele tinha abandonado a sua mãe judia Eunice? Será que os dois tinham se separado? A Bíblia não relata, mas com certeza essa ausência de figura paterna marcou de uma forma negativa a vida de Timóteo, mas não conseguiu com que ele viesse a definhar ao ponto de desistir do seu ministério. Quem sabe você tem uma história marcada por ausência também, por dor, por carência, por conflito, por divisão, isso dentro da sua própria casa. E tudo isso fez com que feridas se abrissem na sua alma, porque você não conseguiu ouvir palavras de amor de quem você sempre amou. Nunca conseguiu ver gestos de amor de quem você sempre se espelhou. Mas lembre-se, se Deus curou Timóteo, Ele pode curar você também. Um outro texto que fala de um abandono, de um vazio, mas não de pai, e sim de mãe, é 1 Crônicas 4, 9, que narra a história de Jabes. Jabes significa dor e tristeza. E a mãe de Jabes diz que o nascimento dele causou a ela muita dor e tristeza. Por isso,
e ela põe o nome dele de Jabes, que significa dor e tristeza. Porém, todos nós sabemos também que o nome de uma pessoa não determina o seu futuro, o seu destino. É nós que rompemos com isso. E a atitude de Jabes foi essa, ele fez uma oração. Olha só, 1 Crônicas 4:10 diz que Jabes invocou o nome do Senhor e disse assim: se me abençoares, quer dizer o quê? Deus, se o Senhor me abençoar, ou seja, eu não estou nem aí se o meu nome significa dor e tristeza. Se o Senhor me abençoar, eu vou saber que o Senhor está comigo e eu não quero nem saber se minha mãe colocou um nome em mim que significa, que simboliza dor e tristeza. A tua bênção me basta. Aí diz assim, ó: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, se as portas se abrirem para mim, o que importa? O Senhor está comigo? A tua mão, e se a tua mão for comigo, ou seja, a tua presença, se a tua presença for na minha vida, tá bom demais. E fizeres com que o mal não seja afligido, ou seja, que o mal não me vença, não prevaleça. Isso, Senhor, é o suficiente. Então, na oração, ele repreendeu o significado do seu nome e foi para cima. O que nós aprendemos aqui? Siga em frente, nem vazio de pai, nem vazio de mãe vão te parar nessa terra. Quinta e última lição. Oh, meu Deus, tem que dar tempo. Timóteo tinha sangue judeu misturado com sangue grego. De acordo com Atos 16, do 1 ao 3, Timóteo era filho de uma judia com um pai grego. E o fato de haver essa mistura de sangue poderia, como que eu vou dizer, de alguma forma criar uma crise de identidade em Timóteo e também um escândalo entre os judeus. Paulo tinha noção disso, porque ele deixou escrito em 2 Coríntios 6:3, e não dando escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Então, por isso, ele pega Timóteo e circuncida Timóteo. O que é circuncidar? Ele cortou a pele do prepúcio do pênis de Timóteo. Essa é a marca da circuncisão dos judeus na antiguidade, entendeu? Era um concerto com Deus. Então, por isso, não permita que nada crie em você uma crise de identidade. Isso pode ser a sua origem, a sua aparência, o seu sotaque, as suas raízes, a sua cor. Não aceite essa conversa aí de que você não tem um perfil desejado para conquistar aquilo que você deseja. Você sabia que o inimigo quer que percamos a nossa identidade? Sim, Juízes 1, versículos 6 e 7 diz que Adoni-Bezeque foi preso e cortaram os polegares das suas mãos e os polegares dos seus pés. E ele, revoltado nesse texto, diz que Deus estava o castigando, porque ele já tinha prendido 70 reis e tinha também cortado os dedos polegares das mãos e os dedos polegares dos pés e fez com que eles comessem debaixo da sua mesa. O polegar fala da identidade, da nossa identificação. Adoni-Bezeque simboliza o diabo. Adoni-Bezeque quer que nós percamos a nossa identidade. Adoni-Bezeque quer destruir a nossa identidade, quer que nós venhamos comer debaixo da mesa dele, nas mãos dele. Não permita que Adoni-Bezeque venha destruir tua identidade e faça com que você come debaixo da mesa dele, na mão dele. Resto, sobra. Nós temos uma identidade. Romanos 8:37 diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então entenda isso. Não permita que nada venha criar uma crise de identidade em você. Você é mais que um vencedor. Receba essa palavra no teu espírito, no teu coração. Pratique essa palavra. Nós falamos aqui das debilidades de Timóteo que não fizeram com que ele viesse de alguma forma ser paralisado da terra. Fique com essa mensagem no seu coração.